Olá! Hoje é mais um episódio do Entre Nós, esse podcast que foi criado com muito carinho. A gente trazer profissionais, amigos aqui para nossa casa, para Nosto. E hoje eu estou aqui com uma presença muito especial, que é a Natália Visconti, a nossa nutricionista. E estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. E quero que você se apresente um pouquinho para a gente, por favor. Imagina, para mim é um prazer estar aqui, fazer parte aqui da Clínica Nosto. Eu sou nutricionista há quase 20 anos e tem sido aí uma grande descoberta falar um pouquinho mais sobre, né, saúde da mulher, sobre o como a gente pode envelhecer, né, de forma mais saudável, né, de uma forma mais inteira. E mais realmente dentro do que nós aqui na Nosto acreditamos que é realmente qualidade de vida. E então, como eu falei, eu sou nutricionista há quase 20 anos, trabalhei por muito tempo com obesidade, com cirurgia bariátrica e depois eu comecei a migrar um pouquinho para essa área mais de saúde, voltada para o esporte. Foi algo que eu também me identifiquei por ser corredora, ser maratonista e, claro, né, a gente acaba os aspectos da nossa vida influenciando aí também nas nossas escolhas de trabalho e entrar nessa área, então, de nutrição voltada para a saúde da mulher, de perimenopausa, menopausa, realmente, como eu falei, tem sido uma grande descoberta e um prazer enorme estar aqui para contribuir com esse trabalho. E foi legal que, assim, eu conheci a Natália, eu há 4 anos também resolvi que já gostava de correr há algum tempo, mas resolvi que ia fazer uma maratona e eu conheci a Natália nessa fase da minha vida. E quando eu passei com ela, eu achei assim incrível, porque assim não é fácil. A gente sabe, todos nós sabemos a importância da nutrição, da dieta, né, adequada na nossa vida, em todas as fases da vida. Mas não é fácil. A gente até sabe o que fazer, mas não é fácil. A gente às vezes ter a constância de disciplina, de levar uma dieta correta e tudo, e de ter uma profissional que consiga adaptar a nossa realidade, porque cada um é cada um, né? Tem coisas que às vezes funciona super para uma pessoa e para outra não funciona. E às vezes a gente encontra profissionais que entregam um pacote meio fechado e que não tem essa disponibilidade, não tem essa flexibilidade, né? De falar, poxa, deixa eu entender aqui o que faz sentido para ela, o que faz sentido nesse caso, enfim. E a Nath foi muito flexível e super disposta a me ajudar, me ajudou super no processo da maratona. E aí a gente começou a trabalhar junto. E eu, hoje, no consultório, vocês sabem, meu público é pacientes, não só, mas 90% de pacientes de perimenopausa e menopausa. E quem é minha paciente já há algum tempo sabe o quanto eu, na minha consulta, falo da importância da dieta, né, da alimentação saudável. Isso tem um impacto no funcionamento do nosso corpo como um todo, e especialmente na fase em que a gente começa a ter um declínio hormonal. E hoje a gente tem várias evidências científicas realmente trazendo essa realidade, e eu queria que a Nath comentasse um pouquinho dessa questão, da importância de o que muda nessa fase, o que é importante a gente nos atentar e falar, olha, putz, preciso mudar aqui, preciso ter um consumo de proteína, como que é? Não posso consumir carboidrato, então? Enfim, conta um pouquinho pra gente qual que é a sua abordagem, o seu conhecimento a respeito disso. Bom, nós mulheres, né, nós precisamos cuidar da alimentação em todas as fases da vida, mas nessa fase realmente de perimenopausa e na menopausa, nós precisamos ter um cuidado extra, né? Por conta de todo o declínio hormonal que nós temos durante essa fase, a mulher naturalmente começa a ter alguns prejuízos, principalmente relacionados com composição corporal. Então, naturalmente, nós começamos a aumentar o nosso percentual de gordura, existe uma redução da massa magra, existe uma redução da nossa taxa metabólica basal, que é a quantidade de caloria que a gente gasta aí por dia. Por conta aí de alterações hormonais, nós também temos oscilações no nosso sistema de fome, saciedade, então tudo isso interfere e contribui para que as mulheres comecem realmente nessa fase a ter um aumento de peso.
Alguns estudos, inclusive, mostram que mulheres entre 40 a 60 anos têm um aumento até de 10 quilos. Então, isso tem um impacto muito importante, né? Não só na qualidade de vida, na autoestima, na disposição, mas, sem dúvida, na saúde toda metabólica, principalmente dela, né? Então... Risco cardiovascular, risco de diabetes, enfim, né? É uma série de doenças que passam a apresentar riscos exatamente por essas questões, né? E muitas vezes as mulheres nessa fase, assim, ao longo da vida toda, nunca tiveram alteração em colesterol e glicemia, e de repente, da noite para o dia, elas fazem um exame ali e já dá alguns parâmetros aí metabólicos alterados. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter e acompanhar essas mulheres. E acho que um ponto realmente muito importante que nós precisamos falar que é não só nessa questão de peso, né, peso da balança. Então, principalmente as mulheres, elas têm muito essa coisa, né, de que tem que pesar tanto na balança e tudo mais. Isso, claro, é importante, tem o seu papel, tem o seu lugar, mas mais do que a gente avaliar peso da balança, nós temos que avaliar a composição corporal, porque existe, né, uma alteração e uma modificação natural por conta dessas oscilações hormonais no corpo da mulher. Existe, então, esse acúmulo maior de gordura em região abdominal e isso, de fato, impacta muito nesse risco cardiovascular que nós comentamos. E aí, por isso que, às vezes, até algumas mulheres nem oscilam tanto o peso, mas modificam essa composição corporal. Eu ia falar exatamente isso, assim, a grande maioria acaba engordando nessa fase, mas... algumas não engordam. E aí, assim, às vezes nem investem ou nem se preocupam com a questão alimentar, com a prática de atividade física, porque, estou no mesmo peso e você vai fazer uma bioimpedância, a gente acaba nos surpreendendo, porque músculo lá embaixo, Sim. Gordura lá em cima. Então, isso não é saudável, não é um corpo saudável. O peso não variou, mas a composição corporal muito ruim, né? E hoje, e assim... não sei você que atende, mas na minha consulta eu acabo perguntando sobre o consumo proteico e eu vejo que é uma dificuldade. Super. Eu acredito que até por questões digestivas, a proteína, a gente tem um processo digestivo diferente, a nossa preferência pelo carboidrato, comfort food, acaba sendo um abraço, a mulher com essas questões de oscilação hormonal, isso... com certeza exacerba essa vontade pelo doce, pelo carboidrato, mas a gente já sabe que tem alguns estudos mostrando a questão do consumo proteico. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu falo muito disso, isso para a qualidade da composição corporal, músculo, para a pele, a gente precisa de proteína e não é a mesma quantidade que a gente precisa em outras fases da vida. Né? Exatamente. Então, essa recomendação proteica, ela precisa de fato ser ajustada. E às vezes isso acaba, né, ficando essas recomendações, às vezes muito técnicas, né? Sim. E que às vezes a mulher ouve, eu preciso comer tanto de proteína por dia. E às vezes isso é difícil para a mulher encontrar e colocar isso na rotina do dia a dia dela. Então, sem dúvida existem recomendações e cada vez mais a literatura traz aumento dessas recomendações, né? Então, existe aquela recomendação ali para uma mulher que quer manter o peso ou até aumento de massa magra de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Isso acaba sendo esquisito ali, né, para muitas, né, pessoas que são nossos pacientes e que às vezes como que traduz isso para a rotina do dia a dia. Por isso o acompanhamento com o profissional faz toda a diferença, porque a gente, é o seu papel traduzir isso e colocar isso em prática no dia a dia, na rotina, né? E assim, não querendo te interromper, mas a gente pensa em proteína, pensa em carne, né? Mas hoje em dia a gente tem aí opções que podem compor todo esse universo, né? Para poder ajudar no consumo proteico diário, né? Exatamente. Eu acho que isso é um recurso aí que ainda bem que nós mulheres estamos entrando nessa fase de perimenopausa e menopausa nos dias de hoje, porque nós temos realmente muitos recursos, né? A indústria vem aí com esse boom de produtos ricos em proteína.
que também não necessariamente tudo precisa ser, né, proteico com proteína, né? Então, nós precisamos lembrar dessa alimentação raiz, né? Então, comer de forma saudável, distribuir essa proteína ao longo do dia. E, claro, esses suplementos, eles podem fazer parte, são super legais, super importantes, inclusive para essa questão de digestibilidade que, né, que você comentou, que muitas mulheres realmente percebem, né? Que se come uma carne vermelha, percebem que a digestão fica mais lenta. Às vezes eu até coloco a recomendação de quanto de peso de proteína ela precisa comer, né, numa refeição. Sim. E a hora que às vezes a paciente pesa, ela vê, meu Deus, é muita coisa mesmo. Então, esses produtos, eles são muito interessantes para a gente complementar a alimentação, né? Não é substituir, mas esses suplementos, como eu falo, eles visam suprir o que falta na alimentação. Então, não substitui, mas sem dúvida são recursos muito legais e não só, né, Carol, de suplementação de proteína, mas hoje existem vários suplementos muito legais para auxiliar essa mulher durante esse período de perimenopausa e menopausa. Exatamente, né? Assim, acho que essa fase, além da questão alimentar, a gente sente uma necessidade de suplementações de outras vitaminas, que às vezes com a alimentação a gente não consegue chegar na necessidade que a gente tem, né? Assim como a proteína a gente pode suplementar de uma forma extra, existem outras coisas que vale a pena. Me fala um pouquinho o que você acha com relação aos suplementos, assim, eu gosto muito de vitamina D, ômega 3, enfim, mas traz um pouquinho aí do seu dia a dia, por favor. O que, na verdade, né, eu acho que primeiro, essas suplementações, elas de fato precisam ser feitas de forma individualizada, sempre com acompanhamento médico, nutricional. E a verdade, como nós estávamos falando dessa questão, né, da indústria ajudar a gente com tantos suplementos, a verdade é que principalmente para essa parte de saúde da mulher, hoje em dia existem muitos suplementos legais e que se a gente for colocar tudo para tudo... 30 cápsulas por dia. Gente, exato, além do custo que isso tem. Sim. Então, por isso que ter esse direcionamento e esse acompanhamento em conjunto que nós fazemos aqui na Nosto, ajuda essa mulher a entender qual que é a prioridade para ela naquele momento e a gente ir conseguindo corrigir o que precisa ser corrigido aos poucos. Isso, né? Eu acho muito legal, porque a gente vive não só aqui, né? Nos Estados Unidos você vai, você tem vontade de... Tem no supermercado até os suplementos, você tem vontade de pegar um de cada e quando você vai ver, você está tomando de fato 30 cápsulas, né? E eu sempre explico, veja, tudo que você toma precisa passar pelo seu fígado, precisa ser metabolizado, tem um custo para o seu corpo, então por mais que seja uma vitamina, isso é metabolizado no fígado. Então a gente tem que ter um bom senso com relação a escolher o que de fato precisa. E quando a gente tem um profissional que nos acompanha e nos direciona, ele está lá exatamente para, olha, vou fazer isso agora, mas daqui a 2 meses eu vou mudar a estratégia. Isso. Daqui a mais tanto tempo eu vou mudar essa estratégia. Coisas que às vezes sozinho a gente não tem. Você vai levando lá, você toma sua vitamina D, você toma, enfim, e acaba não tendo essa estratégia de mudança. E isso eu vejo, até por mim, assim, tem um impacto muito positivo em qualidade de vida. Essas suplementações, é lógico que a alimentação ela é extremamente importante. Mas você ter um acompanhamento que te direciona faz toda a diferença, né? Super. E assim, uma coisa que às vezes as pacientes assustam, né? Porque elas falam, nossa, mas é muito regrado, né? Muito disciplinado, né? Poxa, já tá difícil para mim essa fase, ainda agora tem que ficar... E assim, dá para ter exceções, né, Nath? Eu não sei, essa é a minha concepção, mas eu acho que assim, a gente precisa ter disciplina, não dá para viver com o pé na jaca. 80% dentro de uma disciplina e uns 20% dentro de exceções. No final de semana você pode tomar um vinho, tem que ter cuidado com o consumo de álcool, mas assim, uma taça, ou enfim, mesmo o consumo de açúcar, qual que é a sua opinião com relação a isso? Como que você pensa em conduzir, assim? Não, isso é realmente um mito muito grande que as pessoas às vezes relutam em buscar uma nutricionista, que, claro, eu acho que até por antigamente ser muito taxado isso, que os nutricionistas davam ali tabela de substituição e dieta e que era aquilo e acabou. E hoje em dia tem-se
entendido que essa abordagem não é eficiente e no meu dia a dia isso está longe de ser algo que eu realmente acredito e trabalho com os meus pacientes, né? Então, eu acredito realmente que o acompanhamento nutricional, e aí por isso que é um acompanhamento, não é uma dieta, né? Dieta a gente faz, tem começo, meio e fim, e depois você não aguenta mais ver a dieta, joga ela pela janela, volta aos hábitos que você tinha antes, e aí você não consegue sustentar, né? Então, o que eu sempre comento e discuto e bato na tecla com os meus pacientes é dessa ideia da gente conseguir atingir né, o nosso objetivo, seja perda de gordura, perda de peso, ganho de massa magra, mas de uma forma que a gente consiga atingir esse objetivo e sustentar, né? Então não tem por que a gente fazer algo que seja completamente fora da rotina. Viver de restrições. Viver de restrições, a não ser que o paciente tenha alguma doença específica ali, mas via de regra, né, pensando em qualidade de vida, a gente, claro, não só pode como deve fazer, né, ajustes e compensações, e eu trabalho muito com os meus pacientes em consulta nessa ideia de compensação. Então, se eu vou comer uma pizza à noite, como é que eu compenso isso ao longo do dia? Eu quero comer um carboidrato X, uma fritura, então se eu escolho uma batata frita, eu como uma carne magra e eu compenso isso, então... Isso é muito legal. Então, eu acho que isso é algo que eu vejo meus pacientes e assim, eu já acompanho, né, pacientes de tempos em tempos, eles voltam para às vezes fazer alguma adaptação e eu acho que isso é uma coisa que é muito legal. Eu não trabalho com os meus pacientes com essa ideia de que ele tem que vir sempre. Não, ele vai fazer um acompanhamento, ele vai resolver ali o problema dele e quando que ele precisar, ele volta. Né? Então, não é algo que, né, uma coisa, eu acho que a dieta aprisiona o paciente, né? E se você dá ferramenta para ele entender o que ele precisa fazer, o que precisa comer antes e depois do treino, como é que ele compensa, ele mesmo gerencia a alimentação dele. E, claro, a gente vai fazendo adaptações. Então, entrei na menopausa, preciso de ajustes. Então, tem fases, né, ao longo da vida do paciente que a gente vai precisar fazer adaptações e de tempos em tempos ele vem. Mas fazer algo que ele consiga ter autonomia, né? Eu acho que essa é a ideia, né, dele não seguir uma dieta, ele ter autonomia para ele aprender a fazer escolhas melhores. Para ser leve, né? Porque é isso, assim, precisa de constância, precisa ser algo sustentável. Não dá para ser algo, essas dietas restritivas, né, elas duram realmente um curto espaço de tempo. E às vezes até a perda de peso que a gente tem nessas dietas, a gente acaba recuperando, porque não é uma coisa que você sustente como hábito. Não dá pra gente não comer carboidrato, né? Não dá, não é uma coisa sustentável. Então, acho que esse bom senso, essa flexibilidade que precisa ter é algo que traz muito resultado, principalmente a longo prazo. Sim. Que é o que a gente quer. Essa fase, eu falo que essa fase de menopausa, né? Essa perimenopausa e menopausa, às vezes você pode passar 30, 40 anos, não é? Não é um ano, né? Então, assim, precisa ser algo muito bem estruturado e pensado, porque não adianta eu fazer uma dieta, uma coisa que eu vou conseguir fazer por lá 2, 3 meses e o resto eu acabo largando e aí começo a engordar, gordura abdominal, perco massa muscular, em que o metabolismo já nessa fase já tá ruim. Se eu começo a perder muita massa muscular, ele fica pior ainda. Eu preciso de músculo para ter esse metabolismo maior, para consumir mais energia. E aí, assim, é uma bola de neve em que a gente vai ganhando peso e a gente vai perdendo músculo e cada vez mais desanimado, porque tudo isso traz uma inflamação crônica para o corpo. Sim. E na menopausa, só a disfunção ovariana já traz esse processo inflamatório, um estresse oxidativo. E eu sempre trago para as minhas pacientes que parece que é só pensando na composição corporal, mas não. Até as pacientes, em termos de resposta à terapia de reposição hormonal, uma paciente que tem hábitos saudáveis, que come adequadamente, que tem um corpo menos inflamado, ela tem uma melhor resposta, ela tem uma efetividade do tratamento muito melhor. Então, pensando de fato em qualidade de vida e resposta desse tratamento, se essa paciente faz atividade física e come direitinho, perfeito, né? Isso é muito legal. Por isso que eu sempre, isso é um sonho em que agora eu estou conseguindo colocar ele de fato em prática
porque para mim faz muito sentido esse trabalho em conjunto com a nutricionista para que a gente consiga entregar para essa paciente de fato, porque minha orientação de dieta é muito superficial. Claro. E eu preciso que ela tenha um aporte, um cuidado profissional adequado, né? E isso para mim faz todo sentido para essa fase, por isso que ter você nesse projeto, ter você aqui com a gente é algo que é muito legal, eu estou muito feliz. E as pacientes, com certeza, vão sentir diferença nos resultados, porque é isso. Peso é uma questão que é reclamação de 99% das pacientes que estão nessa fase e vêm aqui nos procurar, né? E na verdade aqui, né, eu acho que a gente fazendo esse trabalho em conjunto, aqui na clínica nós temos, né, recursos para avaliar essa composição corporal, então através da bioimpedância, de medidas antropométricas, a ideia é acompanhar a evolução dessa paciente até o momento em que ela esteja estável, que ela já consiga dar os passos dela sozinha, né, então... O nosso objetivo é realmente alinhar toda essa conduta, né? Estar junto com ela o mais próximo possível, dar esse aporte. Exatamente, porque isso faz diferença e realmente impacta a vida da mulher na menopausa, que é uma coisa muito importante para a qualidade de vida e para a autoestima dela. Exatamente. Nath, muito feliz que você está aqui, de verdade. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. E gravaremos mais, porque tem muita coisa para falar, mas realmente fica muito para um episódio só. E é isso, foi mais um episódio do Entre Nós e acompanhe aqui com a gente. Obrigada pela audiência. Obrigada.